E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal Aprendendo do Início. Eu sou o instrutor Daniel e estarei iniciando a nossa terceira aula de Excel básico. Na aula passada, o que nós vimos? Mexemos um pouco no Microsoft Excel, vimos os seus menus, as suas guias, vimos a barra de fórmulas e vimos a caixa de nome. Hoje eu estarei inserindo dados no Excel e nós iremos formatar a nossa tabela. Vamos manipular as nossas tabelas. Então, bora começar? Note que ao abrir o Excel, ele me dá essa tela. Não é isso? A tela de boas-vindas, a página inicial, como vocês podem ver. Então eu vou selecionar a minha atividade. Vou pegar aqui pasta de trabalho em branco. Bom, o que eu quero montar com vocês? Vou aumentar o zoom aqui para que todos consigam visualizar. Para quem não viu na aula passada, eu estarei trabalhando com o zoom. Note que eu posso aumentar ou estar diminuindo. Bora lá? Eu estarei aumentando. Vou trabalhar com ele num padrão 160, 180, ok? Então, voltando aqui, ok? Vamos inserir dados em uma tabela. Eu vou estar mostrando pasta de trabalho e vou mostrar como aplicar bordas na tabela também, ok? E para iniciar, nós iremos trabalhar em cima dessa tabelinha aqui, controle de estoque. Eu vou falar sobre mercadorias, aí vou colocar cama, mesa, fogão, TV e vou colocar os valores de janeiro, fevereiro e março. Vamos fazer só dos 3 meses, ok? Então, bora dar início. Então, de título, olha só, no título da minha tabela eu coloquei aqui controle de estoque, ok? Então, aqui eu vou começar, controle, vou colocar tudo maiúsculo, cliquei na coluna A, linha 1, na célula A1, ok? Na célula 1 eu irei colocar controle de estoque. Olha só, o cursor piscando após eu digitar controle de estoque, vou pressionar a tecla Enter. Galera, na aula passada eu acabei esquecendo de dizer, mas o encontro de uma coluna com uma linha forma um pequeno retângulo. Esse retângulo no Excel nós chamamos de célula. Ficou vago na aula passada, mas eu estou abordando justamente porque acabei esquecendo. Mas conforme for, eu vou lembrando de mais coisas e mostrando para vocês. Então, o encontro de uma linha com uma coluna forma um retângulo e esse retângulo é dado o nome de células, ok? Então, olha só, na coluna A, linha 1, ou seja, célula A1, eu coloquei controle de estoque, como está aqui ó, no meu exercício. Abaixo, eu coloquei aqui mercadoria, ok? E vou pressionar uma vez a tecla Tab. Diferente da tecla Enter, ó, pressionei a tecla Enter. A tecla Enter confirma e faz a quebra para a linha abaixo. Logo, pressionando a tecla Tab, eu confirmo e vou para a célula da frente. Uma forma de se trabalhar também é com as setas de movimentação aí do seu teclado, que você pode estar mexendo na sua célula ativa novamente, ok? Então, são formas para que facilita o seu dia a dia no trabalho do Excel. E olha só, eu vou colocar aqui na coluna B, linha 2, repare que eu não estou colocando nada na linha 1, porque daqui a pouco eu vou falar de mesclagem. Mas repare que na coluna B, linha 2, minha célula ativa está selecionada. Porém, mercadoria está passando para a coluna B. Eu vou aumentar. Então, o que eu faço? Ó? Passei o mouse nessa linha entre a coluna A e a coluna B. Vou passar o mouse bem em cima, note. Passei o mouse, ele vai chegar num formato de redimensionamento. Uma barra com uma seta para cada lado. Cliquei, segurei o clique e vou arrastar. E vou soltar, ok? E logo após, está escrito aí,
janeiro, fevereiro e março na minha tabelinha, não é isso? Eu vou digitar apenas janeiro. E vou pressionar a tecla Tab ou a tecla Enter. Vou facilitar a vida de vocês. Olha só o que eu quero. Vou dar um clique em janeiro. Vou mostrar para vocês uma coisa chamada alça de auto-preenchimento. Repare no seguinte. Se você notar, quando você tem uma célula ativa, você tem um pequeno quadradinho na parte inferior direita da sua célula ativa. Essa é a alça do auto-preenchimento. E para que serve a alça do auto-preenchimento? Supondo que nunca vai mudar, depois de janeiro sempre vai vir fevereiro e março, correto? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o auto-preenchimento. Passei o mouse, note que o meu cursor mudou. Olha o formato do meu cursor. Ficou com uma cruz, só que mais fina, não como aquela mais grossa, como nós estávamos utilizando para selecionar. Essa é a alça de auto-preenchimento. Cliquei, segurei o clique e vou arrastar uma vez para a coluna B, para a coluna C. Não soltei o clique, ó. Continuei segurando o clique. Abaixo já apareceu fevereiro e se eu levar mais um pouco, ó, março. Soltei o clique. Então, olha só, a alça de auto-preenchimento pode estar facilitando a nossa vida na hora de estarmos fazendo trabalhos seguintes. Eu vou depois ter uma aula abordando sobre isso, mas eu facilitei só a minha digitação nesse caso. Aumentei a coluna C aqui porque fevereiro estava escondido, então aumentei um pouco a coluna C. Ok? Ó, repare, é a coluna C, não a D. A D aumenta a coluna de março, ok? Eu não quero a de março, eu quero a coluna C. E note que na tabelinha eu tenho aqui cama, mesa, fogão e TV, só que eu pulei uma linha. Então eu vou fazer exatamente isso, ó. Pulei uma linha. Na coluna A, linha 4, eu vou clicar e vou colocar assim, cama. Vou pressionar a tecla Tab. Galera, eu não gosto de digitar com coluna por coluna. Eu prefiro sempre digitar a linha. Há uma regra que o pessoal fala que diminui o risco de erro. Eu particularmente concordo com isso. Então eu prefiro digitar por linha. Olha, 28 e 8. Só por isso. Fique à vontade se você quiser colocar por coluna, ok? Depois eu vou colocar mesa, tab, 10, 13, 15. 10, 13, 15. Depois, fogão, 53. Depois, 23, 25. 23, 25. Tá, opa, 23, 25. Enter. E vou para a próxima. TV. Ponto. 35, 45, 79. 35, 45, 79. Então está aí. Digitei a minha tabela. Ok? Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui na minha guia Arquivo. Uma vez, clicar em Imprimir. Note que está aqui a sua tabela. Façam o mesmo. Essa é a sua tabela. Ah, mas e as bordas? Você notou que está sem as bordas? Está toda desarrumada? Vou mostrar para vocês. Ó. Cliquei aqui em cima na setinha para voltar ou pressiono a tecla S, que depende da sua necessidade. Olha só, galera, essas linhas no Excel, elas são imaginárias, ou seja, não vou trabalhar para impressão, ela só serve para me guiar no Excel. Vou mostrar para vocês agora. Vem aqui, ó, na sua guia exibir. Olha só, na guia exibir, podem dar um clique. Então eu vim aqui na guia exibir.
você vai ter uma opção chamada linhas de grade. Note aí, linhas de grade. Na faixa de opção, mostrar. Você tem uma opção linha de grade. Então, desmarquei. Note que sumiu as linhas de grade. Se na sua tabela está mostrando essa linha tracejada, esse é o limite da minha folha. Aqui ela está me limitando até onde vai utilizar uma folha, ok? Daqui a pouco nós iremos entrar em mais detalhes sobre isso, que eu vou querer trabalhar no modo paisagem ou retrato, aí depende muito da sua necessidade. Vou voltar aqui na página inicial e vocês notaram que eu não trabalho com as bordas, ou ele não tem as bordas. Olha, galera, isso é muito simples de visualizar. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui na guia exibir e vou marcar novamente linhas de grade. Eu prefiro trabalhar, é muito mais simples. E vou selecionar toda a tabela. Prestem atenção aqui, ó. Passei o mouse em controle de estoque. Repare que o formato do meu mouse é um formato de uma cruz mais cheinha, certo? Mais grossa. Selecionei, cliquei, segurei o clique e vou arrastar, ok? Arrastei até os 70. Eu quero colocar as bordas. Vim aqui na minha guia página inicial. Na sua guia página inicial, note que você tem as faixas de opções. Então, olha só, você tem uma faixa de opção aí chamada fonte. E logo acima da fonte, você tem uma opção de bordas. Notaram aí? Então, eu vou trabalhar com essa opção de bordas. Cliquei na setinha. Ao invés de vir em mais bordas aqui, vou trabalhar da seguinte forma. Vou só mostrar, depois mostro como fazer formatação de bordas coloridas, ok? Então, vou marcar aqui todas as bordas, ok? Beleza. Marquei aqui todas as bordas. Se eu clicar fora, voltar novamente em arquivo, imprimir, note que, olha só, então agora está imprimindo a minha tabela com bordas, ok? Só que ainda não está do jeito que eu quero. Note que, vou pressionar a tecla ESC, se eu voltar na minha tabela, repare que ela está me mostrando que o título controle de estoque deve estar centralizado entre as 4 colunas. Então eu preciso fazer justamente esse tipo de trabalho, ok? Então, prosseguindo, eu quero centralizar o controle de estoque. Então, passei o mouse aqui no meu controle de estoque. Repare que se eu vier aqui na coluna B e der um clique, ó, B1, não vai ter nada aqui em cima na minha barra de fórmulas. Por quê? Eu digitei na coluna A, linha 1. Olha só, na minha célula A1, que eu digitei controle de estoque e não na coluna B. Repare. Então, passei o mouse aqui, ó, no meu controle de estoque, clico, seguro e vou arrastar o clique, ó. Cliquei, segurei. São 4 colunas, então 2, 3, até a coluna D, ok? Acima de março. Eu preciso centralizar, mas antes de centralizar, eu tenho que fazer uma coisa, que é unir todas essas colunas. É aí que eu entro com um trabalho chamado mesclar e centralizar. Ele fica na guia página inicial, na faixa de opção alinhamento. Olha só, eu preciso unir as colunas. O mesclar faz isso. Além de mesclar, eu quero que centralize. Então, vou clicar aqui nessa setinha do mesclar e centralizar e vou marcar a opção mesclar e centralizar. Repare que você tem outras, mas eu vou utilizar nessa aula o mesclar e centralizar. Marquei. Então, eu centralizei a opção, o título, controle de estoque. Ok? Prosseguindo aí. Na minha tabela, eu também deixei o controle de estoque em negrito, além de mercadoria, janeiro e fevereiro. E março também coloquei em negrito. Vou passar o mouse aqui para selecionar controle de estoque. Cliquei, segurei o clique e vou arrastar até aqui, março.
Repare que não preciso mais levar, por quê? Porque toda vez que eu selecionar controle de estoque e levar para outra linha, ele automaticamente já seleciona as quatro células, ok? Vou vir aqui na minha guia, página inicial, na faixa de opções, fontes. Eu tenho a opção para colocar em negrito. Além disso, eu posso estar escolhendo a fonte, o tamanho, sublinhado, entre outros. Vou trabalhar já com isso, ok? Então vou marcar em negrito. Então veja que mudou um pouco. Vou selecionar agora toda a minha tabela. Passei o mouse no título, cliquei, segurei o clique e vou arrastar até o final. Vou pedir para vocês estarem fazendo o seguinte. Vou selecionar a opção do tamanho da fonte e vou também alterar a fonte. Onde que eu vou? Na guia página inicial eu tenho a opção fonte e tamanho da fonte. Vou mudar a minha fonte para Arial. Então cliquei na setinha e vou escolher a fonte Arial. Repare que é uma das primeiras, está organizado em ordem alfabética, ok? Marquei a fonte Arial. Além disso, vou querer o tamanho, vou colocar um tamanho exagerado, tamanho 20. Beleza até aí? Não, né? Se vocês analisarem, arquivo, vou clicar em imprimir, note o que aconteceu com a sua tabela. Eu vou organizar a minha tabela agora. Então, vou selecionar a coluna mercadoria, não vou pegar mais o título, vou selecionar da parte de baixo, coluna A, linha 2, da célula A2 até o final, que é março. Selecionei. Ao invés de vir e ajustar uma por uma, vou fazer o seguinte. Na minha guia, página inicial, eu tenho uma opção chamada formatar, lá no seu lado direito. Olha só, está do seu lado direito, formatar. Note que você tem outras opções de formatação, condicional, formatar como tabela. Eu quero só a opção formatar, ok? Cliquei nessa opção. E você tem uma opção aqui, ó, chamada autoajuste da largura da coluna. Só vou marcá-lo. Automaticamente, ele ajustou a tabela para mim. Olha só, sua tabela foi ajustada automaticamente. Por quê? Porque eu selecionei toda a tabela, não contei com o título porque está mesclado, eu preciso separar as colunas que eu desejo. Se eu vier aqui na guia arquivo, clicar uma vez em imprimir, note que melhorou a minha visualização. Eu não vou explicar nessa aula como formatar a página, porque senão vai ficar muita coisa para uma aula só. Mas nas próximas aulas nós estaremos ajustando a nossa página de trabalho. Então, olha só, galera. Para finalizar, eu vou só fazer mais duas coisinhas. O que eu quero? Note que essa linha está com bordas e eu não quero trabalhar com essa linha com bordas. Eu quero tirar as bordas dessa linha. Note que se eu vier aqui em arquivo e imprimir, ela está com bordas. Eu quero tirar. O que eu vou fazer? Vou clicar fora aqui e vou fazer o seguinte. Vou selecionar da coluna A, linha 3, ou seja, célula A3, clico, seguro o clique. Olha o formato do meu mouse. Vou levar até a coluna D, linha 3, ok? Vou vir aqui na minha guia, página inicial, na opção de bordas, ó. Olha só, opção de bordas. Então, cliquei na setinha de opção de bordas, última opção, mais bordas. É a última opção aí. Cliquei em mais bordas. Note que eu preciso configurar certinho. Por quê? Eu não posso tirar. Vou marcar a opção aqui, ó, sem bordas, só para vocês entenderem. No caso aqui, pode continuar.
Olha só, arquivo, imprimir. Se eu for em arquivo, imprimir, repare que eu tirei a borda de cima da cama e de baixo de mercadoria. Então eu não posso tirar todas as bordas. Vou dar um Ctrl Z aqui para prosseguir. Então, novamente, vou em mais bordas. Ele está falando que essas são as opções de bordas. Eu não posso tirar a parte de cima e nem a parte de baixo. Eu só quero tirar a parte do meio. Então, como que eu vou fazer? Note que você aqui embaixo tem as opções de bordas. Eu vou desmarcar essa primeira, essa segunda e a terceira. Logo depois, na próxima aula, eu estarei mostrando as configurações de bordas, ok? Mas, nesse momento, só explicando como trabalhar com bordas. Eu vou desmarcar a primeira, que é a do lado esquerdo, desmarcar a última, que é a do lado direito, e desmarcar as bordas entre as colunas, ok? Vou dar um ok, vou clicar fora, vou em arquivo, imprimir novamente, e olha só, eu pulei uma linha e não estou utilizando bordas. Olha que bacana essa forma. Se você precisar tirar bordas futuramente, você já sabe como fazer. Além disso, eu preciso no quê? Repare que abaixo ele sempre está me mostrando planilha 1, ok? Depois planilha 2, planilha 3 e vai chegar uma hora que eu não sei mais qual a planilha estão as informações que eu desejo. Então eu vou nomear essa opção. Botão direito em cima desse planilha 1, eu tenho uma opção chamada renomear, ok? Não, cuidado aí para não clicar em excluir. Depois eu vou mostrar como excluir planilha também. Mas vamos hoje apenas renomear. Vou renomear e vou colocar um nome para minha planilha. Vou chamar de controle de estoque. Ok? Então, coloquei controle de estoque. Posso dar uma cor para essa opção? Posso. Botão direito, opção cor da guia. Vou dar uma cor. Podem escolher a cor que desejar. Se preferir, clicar em sem cores ou em mais cores. Ou em mais cores aqui, que eu posso estar escolhendo outros tipos de cores. E se preferir personalizar a sua cor, é só vir aqui em cima. Eu vou marcar esse azulzinho aqui e vou dar um OK. Ok? Outra coisa que eu posso fazer também é, se nos títulos eu decidir colocar uma cor de fundo, vou passar o mouse para selecionar, olha só, o formato do meu mouse de seleção, clico no controle de estoque, seguro o clique e arrasto até mercadoria. Na minha guia página inicial, eu tenho uma opção aí que se chama preenchimento, ok? Olha só, se chama preenchimento, cor de preenchimento. Marquei, cliquei na setinha e posso estar escolhendo a cor que desejo trabalhar. No caso aqui vou colocar um azul mais claro, ok? Feito isso, posso também estar trocando a cor da fonte. No caso aqui, vou trocar novamente a cor do título aqui. Então, à frente da cor do preenchimento eu tenho cor da fonte. Fica logo à frente da cor do preenchimento. Cliquei na setinha e posso estar escolhendo a cor. Posso fazer mais cores e assim sucessivamente. Vou colocar um azul mais escuro, que é o mesmo que eu estou usando lá embaixo, para ficar bacana, ok? Então, eu troquei a cor de fundo, trabalhei em cima de uma tabela, mesclamos, centralizamos e trabalhamos com digitação dentro da tabela. Aplicamos bordas. Então, galera, vou encerrar a aula de hoje por aqui. Vimos um pouco de conteúdo de digitação, formatação, bordas, mesclagem. Na próxima aula estarei dando outras continuidades, irei abordar o que foi visto e assim sucessivamente. Sempre vou pegar o que eu já mostrei com alguns novos conhecimentos e assim vamos progredindo as nossas aulas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar um like caso tenham curtido e até a próxima.